alguns costumes que os brasileiros têm que, assim, pode ser um pouco estranho para os canadenses. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Vasconcelos, eu moro aqui no Canadá desde 2022 e aí no vídeo de hoje eu já quero começar com esse costume que faz parte do brasileiro, que é cumprimentar as pessoas com beijos e abraços. Gente, eu não tô querendo criticar o brasileiro pela cultura dele, pelos costumes que ele tem, mas também não quero criticar o canadense por ser do jeito que ele é. Mas também não quero criticar o canadense pelo jeito que ele é. É engraçado que as duas culturas são totalmente diferentes e sim, nós brasileiros cumprimentamos todo mundo que nós conhecemos com beijo, com abraço, nós somos muito calorosos, nós gostamos de mostrar nossa receptividade para muitas e muitas pessoas, mas o canadense não que ele não seja frio, mas ele não tem o costume de cumprimentar as pessoas com beijos e abraços. E isso sim, se você vier aqui para o Canadá, estiver batendo um papo com algum canadense ou com alguma pessoa de outro país e quiser cumprimentar a pessoa com um abraço ou com um beijo no rosto, pode soar um pouco estranho aí para você, você pode ficar aí numa situação um pouco desconfortável. Isso é um erro? Não, não é um erro, porque realmente você está inserido em uma cultura que não é a brasileira. E o mais engraçado é que a gente veio para cá há 2 anos e você passa aí 6 meses, 1 ano sem cumprimentar as pessoas com beijo e abraço, e a partir do momento que você tem que cumprimentar a pessoa ali com um abraço, por exemplo, num ano novo, num Natal, é um pouco estranho. Você se sente desconfortável porque você até pensa, nossa, será que eu tô fazendo algo de errado aqui? Eu passei por uma situação dessa no college, foi a nossa última aula ali antes das férias de janeiro, e o pessoal na sala ali, algumas pessoas cumprimentaram, boas festas, tal, cumprimentou com beijo e abraço, e foi uma situação ali um pouco estranha pra mim, né? Você não sabe se você abraça as pessoas como você já tinha um costume de abraçar no Brasil, ou se aqui é diferente, você dá só um tapinha, é um pouco estranho. Mas enfim, dentro da nossa comunidade brasileira a gente cumprimenta as pessoas com beijo, com abraço normalmente, vida que segue normal. E assim, se obviamente você tiver aí amizade há um bom tempo com algumas pessoas, e a pessoa te der a liberdade de fazer isso, sim, você pode cumprimentar a pessoa com beijo, com abraço, não vai ter problema nenhum. O segundo costume que todo brasileiro tem, inclusive a gente já não foi chamada atenção aqui quando a gente chegou no Canadá, mas assim, a gente percebeu que algumas pessoas olhavam pra gente com um olhar um pouco diferenciado, que é falar alto em locais públicos. Como eu já falei no tópico anterior, o brasileiro sim, ele tem muito costume de falar alto. O brasileiro ele é muito energético, ele é muito amistoso, ele gosta de passar a energia dele para outras pessoas. E como eu já comentei, não há problema nenhum nisso. A gente gosta muito de festar, a gente gosta muito de viver a vida realmente como ela é. Porém, quando a gente entrou... Vou dar esse exemplo do ônibus. Porém, quando a gente entrou pela primeira vez aqui no ônibus, no metrô, a gente notou que as pessoas eram muito caladas. Ninguém falava alto. Se alguém estava conversando com alguém, a pessoa estava praticamente ali cochichando as palavras. Óbvio, não é todo mundo que é assim. Existem algumas pessoas que sim, falam muito alto dentro do ônibus e você repara que incomoda as pessoas em volta. Mas e aí, isso é um problema? Não é um problema? Eu vejo da seguinte maneira: se você tem o seu costume na sua casa, você não pode ter esses mesmos costumes na casa de algum colega, de algum outro parente. Se, por exemplo, você acha que é tranquilo fazer isso dentro da sua casa, tudo bem, não há problema algum. Quando eu digo casa, eu quero me referir a país. Não há problema algum, mas quando você vai para um lugar que a cultura é diferente, que os costumes são diferentes, você vai se sentir ali um pouco incomodado, porque as pessoas realmente vão parar e vão ficar olhando para tua cara ali, meu, por que que você tá falando tão alto desse jeito? E engraçado é que a gente pegou tanto esse costume que quando a gente tá no ônibus, tá no metrô, eu e a Thaís, a gente só conversa cochichando. A gente não tem esse hábito de conversar alto ali nos transportes públicos. Você vai no supermercado, você está na fila de algum lugar, a gente perdeu totalmente esse costume de falar alto, e isso é muito estranho, porque quando tem alguém próximo a gente que está falando muito alto, a primeira coisa que a gente faz é
parar e olhar para a cara da pessoa. O terceiro tópico nesse vídeo é a questão de flexibilidade dos horários. Gente, no Brasil eu já cansei de marcar reunião com o cliente num horário e o cliente chegava 15 minutos atrasado, 20 minutos atrasado, meia hora atrasado. E aqui no Canadá, horário é horário. A partir do momento que você fala para a pessoa, ó, vou jantar na sua casa 6 horas da tarde. Gente, chegue 5h45, chegue 5h50. Não chegue muito antes, mas também não chegue muito depois do horário combinado. O horário é horário e sim, você precisa respeitar. A partir do momento que você combina o horário com alguma pessoa, se você não cumprir esse horário, a pessoa vai sentir ali que você não fez tanta questão de estar com ela. Ela pode também entender que você foi um pouco desrespeitoso da sua parte. E sim, esse é um costume que no Brasil, infelizmente, não são todas as pessoas que têm. Eu já tive problemas com horário, como todo mundo também tem. Aqui no Canadá eu já tive problema com horário. Cheguei atrasado 2 vezes no trabalho, mas assim, eu não me queimei porque eu avisei previamente. Ó, deu um problema no metrô, o Uber tá demorando muito, não tô conseguindo pegar um ônibus. E aí o que acontece? Você avisa a pessoa previamente que você tá enfrentando esse problema para chegar no horário, e aí beleza, tudo bem, vida que segue. Mas se você marcou um compromisso de chegar no horário certo, por favor, chegue no horário certo. Os canadenses, eles prezam muito pela pontualidade. Inclusive eu já comentei isso num shorts aqui no canal. E sim, pontualidade é tudo. Você mostra que você tem respeito com a pessoa ali com quem você combinou o horário. E isso, realmente, se você vem no Brasil pra cá, tente mudar esse hábito, porque você vai ser mais bem visto pela comunidade canadense. Esse quarto tópico aqui é muito engraçado, porque desde quando eu e a Thaís morávamos no Brasil, a gente já nunca gostou desse costume, que é a pessoa chegar na sua casa sem te avisar previamente, ou a pessoa se convidar para algo com você. Isso sim, faz parte do costume dos brasileiros. Eu já conversei muito, por exemplo, com a minha mãe sobre isso. Infelizmente, tá enraizada na minha família. As pessoas chegam na casa umas das outras sem avisar. A pessoa se convida, eu posso dormir aqui, eu posso ir lá com você. E isso, graças a Deus, não faz parte do costume do canadense. Se você tem amizade com um canadense aqui, por exemplo, e o canadense vai viajar para alguma casa no lago, pelo amor de Deus, não se convide. Não fale, fulano, vou com você, leva uma cervejinha, vou levar uma carne lá pra gente fazer um churrasco, vou levar alguma coisa. Não, não faça isso. Espere a pessoa te convidar, espere a pessoa tomar a iniciativa. E óbvio, se a pessoa não te convidar, a amizade que segue. Isso faz parte da vida da pessoa. Aqui nós prezamos muito pela privacidade. E se a pessoa não te convidar, não há problema algum nisso. E o mesmo ponto é para aquelas pessoas que chegam na tua casa sem avisar previamente. Gente, isso é uma falta de respeito aqui absurda. Você tá lá no seu domingão à tarde, descansando da semana inteira de trabalho, e de repente, toque, 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 alguém bate na tua porta. Ah, vim aí ver como é que vocês estão. Não, isso aqui não existe. Isso sim também é considerado uma falta de respeito muito grande. Eu não vejo problema em nenhum nas pessoas que fazem isso, contanto que não me incomode a minha privacidade. Mas sim, se você tem esses costumes aí no Brasil e você quer vir para o Canadá, você vai ter algum problema tendo essas mesmas atitudes. Outro costume muito engraçado que os brasileiros têm é a questão de marcar compromisso. Eu vejo um amigo meu, por exemplo, no Brasil, fala assim: ah, fulano, vamos marcar alguma coisa semana que vem? Ah, beleza, vamos ver. E você não marca. E aqui no Canadá, as coisas funcionam de uma maneira diferente. Se você quer marcar algo com um amigo seu, seja um café, ir em algum bar tomar uma cerveja, você manda uma mensagem ou você liga: fulano, vamos marcar semana que vem, terça-feira, 5 horas da tarde? Ah, Emanuel, terça-feira, 5 horas da tarde eu não consigo, mas eu consigo às 3h30, pode ser? Pode. Você marca o compromisso, você anota o compromisso e semana que vem teu amigo vai estar lá.
você vai tomar sua cerveja, o seu café com ele, vocês vão bater o papo, e geralmente esses compromissos aí leva, não vou dizer cravado, mas geralmente é 1 hora. Aqui no Canadá, assim como nos Estados Unidos, sim, tempo é dinheiro, e as pessoas sabem valorizar muito bem o tempo delas. Então não existe isso de, vou ver e te aviso, vamos marcar, vamos sim, só que a pessoa não marca. Não, se você tem o hábito de querer sair com seus amigos, de marcar algo durante a semana para ver, para bater um papo, para colocar a fofoca em dia, agende o horário. Isso eu sei que é um costume que não existe no Brasil, eu adotei isso aqui. Realmente, quando você quer ver uma pessoa, você manda mensagem, define o dia, o horário, e semana que vem vai estar tudo certo em relação a isso daí. E vamos lá para o último tópico, que isso eu reparava muito em São Paulo, principalmente. Todo lugar que você anda em São Paulo, você vê as pessoas se beijando em público. Existe um problema nisso? Claro que não. Cada um é livre para fazer o que bem entender da vida. Então, assim, no Brasil você vê muitas pessoas, os casais, se beijando em público. E aqui no Canadá não existe isso. Eu não lembro nenhuma vez de ter visto um casal se beijar em público aqui. As pessoas prezam muito pela privacidade, como eu já comentei em muitos e muitos vídeos. E isso é algo que faz parte ali da privacidade da pessoa. Se a pessoa não se sente bem, tudo bem. É uma questão dela e pronto, acabou. Então sim, se você vier do Brasil pra cá, não vou falar que você não possa fazer isso. De vez em quando eu tô com a Thaís na rua, assim, a gente dá um beijo, dá um selinho, tchau, dá um selinho, não tem problema algum. Mas como eu comentei, eu nunca vi ninguém fazendo isso por aqui. Se você fizer em público, eu não vou falar que eles vão te recriminar ali, eles vão te criticar. Mas eu nunca experienciei nada assim, aparentemente anormal em relação a isso. Vou deixar os melhores próximos vídeos para vocês assistirem. E é isso aí, pessoal. Valeu!